Oi gente, meu nome é Henrique, eu sou da equipe Incendiados e hoje eu vou falar sobre complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele vem de uma rejeição, que no caso é um desprezo, uma recusa ou algo que você sofreu que te prende. E o complexo de inferioridade, ele tem duas características. Ele te traz insegurança e ele te traz o senso de inaptidão. A insegurança te torna uma pessoa com medo. A insegurança é uma carência afetiva que você sente quando você não está seguro de algo. E tipo, ela está ligada a uma carência afetiva que você deixou de ter, que falta em você, que você precisou, mas você não teve. E o senso de inaptidão é o medo que você tem de dar errado. Algo que você não consegue fazer e tipo, se você tentar fazer e não der certo, você talvez não possa conseguir se reerguer pelo fato do seu medo, pelo fato do seu senso de inaptidão. As pessoas rejeitadas, existem dois tipos do que elas podem ou não se tornar. Elas podem se tornar pessoas orgulhosas e acabando tendo uma rebeldia, uma rebelião contra Deus pelo fato de terem sido rejeitadas em algum momento da sua vida, ou elas se tornam frágeis, elas se tornam vítimas da sua própria solidão, onde elas morrem de medo de tudo, onde elas se isolam de tudo e até de Deus. E é isso que Satanás trama contra a vida de alguém que tem o complexo de inferioridade. Porque Satanás, o maior prazer dele é que você se isole. Porque como Deus criou o ser humano e a interação entre eles, tipo, para que um não viva sem o outro, ele trabalha na sua vida através de outras pessoas. Através de uma cura, tipo um milagre, você não vai se curar sozinho, você vai sempre precisar de alguém. Alguém sempre vai liberar alguma palavra profética ou algo na sua vida que vai te ajudar a se curar, vai te ajudar a se libertar de muitas coisas. E é isso que Satanás tenta tirar de você. Ele tenta tirar as relações que você tem com seus líderes, com as suas autoridades e com todo mundo, até com seus próprios pais ou com seus amigos mais próximos. Outra característica do complexo de inferioridade é a comparação que você faz entre si e outras pessoas. E tipo, a comparação é a pior coisa que o ser humano faz. Porque tem duas chances de dar super errado. Aliás, é o que sempre acontece. Ou você descobre que você é melhor que alguém e você se torna alguém arrogante, alguém orgulhoso. Ou você vê que você é pior e você se torna oprimido pelo seu próprio medo. Ou você, tipo, a aparência de outra pessoa pode parecer melhor que a sua, mas tipo, é muito ruim você se comparar, porque quando você se compara, você não entende que você vive uma vida completamente diferente da outra pessoa. E quando uma pessoa pode estar vivendo o momento de bênçãos dela, você pode estar vivendo o seu momento de maldição. Ou quando você tá vivendo no seu deserto, ela pode ter acabado de sair dele. Então, tipo, não é bom se comparar porque vocês não vivem a mesma vida, vocês não têm as mesmas experiências e vocês não passam pelas mesmas coisas. Deus não chamou vocês para serem iguais ou para fazerem as mesmas coisas. Porque, tipo, qual seria a graça da vida se vocês fossem iguais? E, tipo, esse senso de comparação também te leva muito à opinião dos outros, que leva uma questão muito importante desse vídeo. Que é, tipo, quanto peso tem a opinião das pessoas sobre a sua vida. Tipo, o que te para mais na opinião das pessoas? O que te falaram que te feriu? Porque muitas das vezes a opinião dos outros importa nas nossas vidas mesmo. Porque quando alguém fala alguma coisa, pode tanto nos machucar como nos trazer bênçãos. Tipo, isso aí é muito explícito na Bíblia, que as palavras podem trazer tanto morte como elas podem trazer vida. Então a opinião de alguém pode ser tanto boa para o seu espiritual como ela pode ser mal. Tanto quanto ela pode liberar uma bênção, ela pode estar também te lançando uma maldição. E tipo, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29:25. E a definição de armadilha é um laço, é tipo uma coleira. Então quando você se prende à opinião de alguém, é como se você estivesse colocando um laço no seu pescoço, uma coleira. Que tipo, a opinião dos outros, e a opinião dos outros é o dono do cachorro. Tipo, você é um cachorro, a coleira é a opinião dos outros, entendeu? Então tipo assim, você vai até onde a opinião dos outros te levam. Tipo, quando alguém fala que tá errado, mesmo que pra você possa parecer certo, você já para, porque você acha que tá errado. Porque a opinião dos outros te levou a muito longe. Pra você se curar disso, existem duas maneiras. Tipo, a primeira é você reconhecer a paternidade de Deus. Você tem que reconhecer Ele como um pai, como um amigo. Não como alguém longe.
Entender a paternidade de Deus não é sobre conhecimento ou informação sobre Ele. Não é o quanto você sabe sobre a Bíblia ou o quanto você sabe sobre as experiências que tiveram com Deus, mas é você se relacionar com Ele. No começo pode parecer difícil, você não vai conseguir ouvir a voz dele, mas tipo assim, você tem que persistir, porque nada sem persistência dá certo. Tudo que você faz pra Deus vale a pena, mesmo que demore. Tudo em Deus vale a pena, até a espera. E o segundo passo para você ser curado é você localizar a sua dor. Você tem que localizar quem te feriu, você tem que localizar quando foi, como foi, o que você sentiu. Porque isso aí vai te ajudar a se curar. Porque, tipo, da mesma forma que uma mentira pode doer a vida toda, uma palavra também pode doer a vida toda. Mas quando uma verdade é falada, ela quebra toda a mentira. A mentira pode doer a vida toda, mas enquanto a verdade for falada, ela só vai doer uma vez, porque ela vai te curar. Quando você lembra, você perdoa, porque, tipo, é difícil perdoar, mas quando você lembra, você vê que, tipo, muitas das vezes as pessoas não falam por mal, porque a maioria das pessoas é ferida e elas tentam te causar as mesmas feridas pelas feridas que elas tiveram. Pelo que feriram elas, elas tentam te ferir. Isso é o que mais pode matar alguém. Então, tipo, quando alguém falar alguma coisa, quando você lembrar disso, você tem que lembrar que, tipo, essa pessoa também foi ferida da mesma forma que ela te feriu. Então, não foi só você que foi ferido. Você tem que entender que, tipo, todos nós precisamos de tratamento. E da mesma forma que Deus te perdoou, você também deve perdoar essa pessoa. Pois não adianta nada a gente dizer que nós amamos a Deus e nós não amamos o nosso próximo. E a última parte da palavra que eu queria falar é sobre mentiras que nós contamos sobre nós mesmos, que são os famosos sofismas, que, tipo, fala que é um argumento enganador que tenta te afastar da vontade de Deus. Isso aí está escrito em 2 Coríntios 10, do 4 e o 5. E usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensino a obedecer a Cristo. Em outra versão fala que você usa o conhecimento do raciocínio de Deus para derrubar o sofisma. E, tipo, um sofisma é algo muito perigoso na vida do cristão. Porque, tipo, Satanás, ele não te ataca fisicamente. Ele não vai aparecer pra você e te atacar com uma arma ou com, sei lá, com a feiura dele. Ele vai te atacar com uma mentira contada sobre você mesmo, com uma mentira que te contaram, ou com algo que você pensa sobre si que não é verdade. Um ponto interessante foi quando ele atacou Eva. Satanás, ele atacou Eva com uma mentira distorcida. Quando ele perguntou se ela podia comer e ela disse que não, ele disse que certamente ela não morreria. Mas, tipo, ela acreditou nele porque ela achou que ela não morreria fisicamente. Mas ela não sabia do espiritual dela. Ela não sabia que a comunhão dela com Deus morreria. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era algo que era para proibir eles, que eles não poderiam comer de jeito nenhum. Mas era algo que representava a soberania de Deus. Era algo que representava, tipo, o poder de Deus. E era algo que ia testar os limites deles. Ia testar a obediência deles ao Pai. E eles certamente caíram, porque em Gênesis 3, a gente vê que Satanás tentou eles. E eles caíram, eles não obedeceram a Deus. E quando você desobedece a Deus, é como se você estivesse vivendo uma mentira. Porque Satanás implanta uma mentira na sua mente. E nós não paramos para pensar no que nós mais pensamos. Porque Satanás, ele ataca diretamente a fonte da sua mente. Ele ataca no seu consciente. Tipo, ele implanta uma mentira que pode gerar uma revolta na sua vida inteira. Enquanto ele fizer isso, ele vai mandar na sua vida inteira. Mas, tipo, no que você mais pensa? E a maioria das vezes a gente não pensa na presença de Deus ou nas bênçãos que Ele tem a nos dar, mas a gente fica pensando em coisas que nos distanciam dele, em pecado, ou tipo, em algo que a gente tem de errado, que a gente acha que nós não seremos perdoados. Mas, tipo assim, tem como a gente vencer também o poder da influência do diabo na nossa mente. Tem dois versículos que eu acho muito interessante ler. Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre,
tudo que é correto, tudo que é puro e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. A gente não tem que pensar só no que nos afasta de Deus, a gente tem que pensar nessas coisas que são dignas de louvor nas nossas vidas, porque muitas das vezes a gente não consegue observar o nosso crescimento, a gente só consegue observar o que a gente não consegue avançar. Mas muitas das vezes nós conseguimos tantas coisas que nós planejávamos, mas pelo fato de nós querermos muito, a gente acaba deixando essas coisas de lado, a gente acaba não pensando nelas. E é isso que o diabo planeja contra as nossas vidas, a ganância, ele implanta essas coisas na nossa mente. E outro versículo também que eu acho muito importante é Lamentações 3:21. Ainda ouso, porém, ter minha esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, sua misericórdia se renova a cada manhã. Quando a gente lembra do que nos traz esperança, do que nos enche de alegria, a gente começa a deixar esses pensamentos errados de lado e a gente começa a perceber o quão Deus é bom, o quanto nós somos importantes para Ele e quanto Ele nos ama, que a gente não tem que se sentir inferior sobre isso. E o que eu queria deixar hoje é o que você tem pensado e o quanto tempo você tem parado para pensar no que você pensa, no quão importante você é para Deus. Eu tratava Deus muito como um pai, mas comece a tratar Deus como um melhor amigo, como alguém que você confia muito, como alguém que você pode contar todos os seus segredos, mesmo que você ache que Ele não vai entender, mas Ele vai. E pare muito para pensar sobre o quão importante você é para Ele. Pai, hoje eu quero te pedir que cada vez mais o Senhor venha encher todos de amor, que o Senhor venha tirar todo o complexo de solidão, que o Senhor venha tirar, Pai, todos os pensamentos errados do inimigo, Pai, e tudo que nos afasta de Ti, Pai, tudo que nos distancia, Pai, todas as mentiras que são contadas para nós, Pai, por nós mesmos, por tudo que nos afasta, Pai, da Tua presença, nos afasta dos Teus pensamentos sobre nós, Pai, nos ensina a ter um coração, Pai, amável, Pai, um coração que Te ama, Pai, um coração que Te obedece, Pai, e cada vez mais que quer ter o Senhor como Pai, quer ter o Senhor como melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém.